Bom dia, sétimo ano, de novo. Vamos lá, o tema da nossa semana 3 do PET volume 3. Olha que bacana. Sabe do que nós vamos falar essa semana? Nós vamos falar de equações. O que será que são equações? Vamos ver a definição? É uma igualdade entre duas expressões, onde temos pelo menos uma incógnita. Tá? Já que nós temos uma incógnita. Vou apagar esse exemplo para a gente começar de novo. Ó. É uma igualdade entre duas expressões. Tá? Então, se eu coloco, por exemplo, x menos 1 é uma expressão. Né? E se eu coloco, por exemplo, y mais 5 é outra expressão. Agora, quando eu junto essas duas expressões numa só, x menos 1 igual a y mais 5. Eu vou ter uma equação. Equação, equacionar, quer dizer igualar. Então, quando eu tenho, o que é obrigatório que a gente tenha numa equação? É obrigatório que tenhamos o sinal de igual. Nós temos aqui o sinal de igual. Lembra o sinal de igual? Ó? São os dois tracinhos. Nós temos o primeiro membro, ou seja, quem está do lado de cá do sinal de igual. A gente chama de primeiro membro. E temos também um segundo membro, que é o termo que se encontra depois do sinal de igual, aqui, tá? E nós temos também incógnitas. Ah, professor, mas o que são incógnitas? Incógnitas são as letras, lembra da aula passada? Incógnitas são as letras. E nós temos duas letras, x e y. Ah, professor, mas se eu tiver uma letra só, também vai ser uma equação? Vai. Se eu tiver, por exemplo, z mais 4 igual a 8, é uma equação. Por quê? Eu tenho sinal de igual, tenho dois membros, aqui é o primeiro membro, ou seja, z mais 4, e aqui eu tenho o segundo membro, que é o número 8. E tem a presença de pelo menos uma letra, não precisa ter duas letras não, uma só já basta, ou seja, eu tenho uma incógnita. Então eu tenho o que se chama de uma equação, certo? Agora nós vamos entender o que é uma equação. Tem o sinal de igual, tem que ter dois membros, ou seja, um termo antes do sinal de igual e um termo depois, e tem que ter a presença de uma letra, tá? Se eu perguntar para o sétimo ano, x mais 4 é uma equação? Não. Por quê? Faltou o sinal de igual e só tem um membro. Então não é uma equação. Agora, se eu tenho assim, por exemplo, x mais 4 maior que 5, é uma equação? Não. Porque não apareceu o sinal de igual. Apareceu o sinal de maior. Mas isso é outro assunto, tá? Aí, no caso, receberia o nome de inequação. Tá? Toda vez que aparecer o sinal de maior ou menor, o maior igual, o menor igual. Não apareceu o sinal de igual, não é equação. Tá? Agora, vamos escrever de novo aqui. 4 igual, por exemplo, a... 4 igual a 3, digamos assim. A gente sabe que não é, né? Que 4 não é igual a 3. Mas é só um exemplo. Ah, professor, é equação porque tem o sinal de igual e tem dois termos. Não. Faltou o terceiro requisito. Qual que é? A presença de uma letra. Tem alguma letra aqui? Sétimo ano. Então não é equação. Tá? Então, para ser equação, tem que ter o sinal de igual, tem que ter dois termos, um antes e um depois do sinal de igual, e tem que ter a presença de pelo menos uma letra. Isso aí. Agora nós vamos ver como é que a gente classifica uma equação pelo seu grau. Grau de uma equação. Professor, mas o que é grau de uma equação? Nós vamos dizer se essa equação é do primeiro grau, se ela é do segundo, do terceiro, do quarto. Como é que a gente faz isso, professor? Vamos observar. Se eu escrevo essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 2x igual a 0. Quando
quantas letras apareceram na equação? Apenas uma letra, né? A letra X. Então, toda vez que aparecer um único tipo de letra, vocês irão olhar qual o maior expoente da letra. Qual o maior expoente? O que é expoente, professor? É aquele número que vem aqui em cima da letrinha, tá? Então, aqui tem x ao quadrado, ou seja, x está elevado ao quadrado, ao número 2. Ah, professor, mas aqui não tem nada. Então, quando não tem nada, é o número 1, tá? Mesmo que a gente não coloque. Então, aqui, entre o número 2 e o número 1, qual é o maior número? É o número 2, né? Então, a gente fala que essa aqui é uma equação de grau 2. Se eu tiver assim, y à quarta mais y ao cubo mais y ao quadrado mais y. Primeira coisa que a gente vai olhar, quantas letras tem? Só tem um tipo de letra, letra y. Então nós vamos olhar qual o maior número, qual o maior expoente que o y está elevado. Aqui é 1, mesmo não aparecendo. 2, 3 e 4. Ah, professor, o maior expoente é o número 4. Então ela é uma equação de grau 4. Tá bom? Equação de grau 4. Ah, professor, e agora, hein? Como é que nós vamos fazer? Bom, agora eu vou mostrar outro exemplo. Quando a gente tem mais de uma letra, né? A gente tem duas letras. Então vamos pegar como exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar essa aqui, ó. Vamos colocar esse exemplo aqui, por exemplo, ó. X ao cubo, y ao cubo, né? Igual a x. Professor, quantas letras nós temos aqui? Nós temos duas letras diferentes, a letra x e a letra y. Então, o grau dessa equação, a gente vai ter que fazer um somatório. Primeira coisa que a gente vai olhar, quantos termos a gente tem? A gente tem aqui um primeiro termo, que é x ao cubo, y ao cubo. E temos um segundo termo, que é a letra x. Aqui, meninos, quando aparecer juntinhos, o x e o y é um termo só. Quando a gente tem um termo só, a gente chama de monômio. Mono significa um só. Então, por exemplo, deixa eu explicar um pouquinho esse conceito para a gente aqui, ó. Monômio. Monômio é quando eu tenho as duas letras grudadinhas. Olha só, como é que a gente lê essa letra, esse termo? 2xy. Você lê de uma vezada só. 2xy. Representa uma coisa só. Eles estão grudadinhos. É como se tivesse passado uma cola aqui. Então, toda vez que não há nem sinal de mais nem de menos entre os termos, eu falo que esse termo é um monômio, significa um. Agora, a partir de dois termos, eles recebem o nome de polinômio. Polinômio, poli, muitos. Então, por exemplo, e dentre os polinômios, eles vão ter nomes especiais, tá? Se o polinômio tiver dois termos, ó, digamos que eu coloque assim, 2x ao quadrado mais y ao cubo. Vocês viram que entre as letras apareceu um sinal. Que sinal? Sinal de mais. Então, se aparecer o sinal de mais dividindo os termos, então quantos termos eu tenho aqui? 2. Quando um time de futebol tem 2 títulos, a gente fala que ele é o quê? Bicampeão, 2 vezes. Então, 2 termos, ele vai ser binômio. É um nome que recebe, um nome especial que recebe um polinômio com 2 termos. Se ele possuir aqui 3 termos, ó, tá vendo? Eu possuo 3 letras, x, y e z, e entre elas há um sinalzinho de mais, então 3. Se o time é 3 vezes campeão, eu falo que ele é tricampeão. Então, se tem 3 termos, ele vai ser um trinômio, ok? O polinômio recebe esse nome de trinômio, tá bom? A partir de 4 termos, 5, aí você pode colocar só polinômio mesmo, tá bom? Bom, eu fiz essa breve explicação aqui para mostrar para vocês que agora é para a gente estudar o grau do polinômio. Bom, igual eu falei para vocês, meninos, o que eu tenho aqui? No primeiro termo, eu tenho um termo grudadinho, x ao cubo, y ao cubo. Então é uma coisa só. Então o grau desse monômio aqui, no caso, eu vou somar os dois expoentes, quando for assim, ó. 3 com mais 3 vai dar 6. Então esse polinômio aqui
é um polinômio de grau 6. E esse de baixo, meninos, ele só está elevado ao número 1, né? Eu não vou somar ninguém. Então, esse termo é um termo de grau 1. Aí vocês vão observar qual é o maior grau, porque a gente vai olhar tudo, tá? A gente vai olhar tudo agora. Quem é o maior grau? É desse termo ou desse? Esse termo aqui, o grau dele é 1. Esse termo, o grau dele é 6. Ah, professor, o maior termo é esse. Então, vocês vão colocar para mim que o grau dessa equação é 6. Porque quando eu falo equação, eu olho tudo, tá certo? Vamos pegar outro exemplo aqui agora para a gente fechar. Tá? Ó, vamos pegar outro exemplo aqui para a gente poder fechar. Eu vou pegar para vocês aqui, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, mais 3x ao cubo, igual a menos 5xy. Ih, professor, agora tem muita coisa. Ótimo. A gente tem quantos termos aqui, ó? Temos um, que é x ao quadrado, y ao quadrado. É o primeiro termo, é o monômio aqui, né? Ele está juntinho, grudadinho. Então, nesse caso, eu vou somar o grau, o expoente das duas letrinhas. Então, vai dar 4. Então, esse primeiro termo aqui, o grau dele é 4, ok? Vamos pegar aqui o segundo termo. Quem é o segundo termo? É 3x ao cubo. Só tem uma letrinha, não vou somar nada, né? Então, o grau aqui é 1. Grau 1. E vamos pegar o último termo, que é menos 5xy. Menos 5xy tem duas letrinhas, o x e o y. Cada uma, como não está aparecendo, mas a gente já sabe que mesmo quando não aparece número algum, a gente sabe que é 1. Então, vou somar 1 mais 1. Então, vai ser um termo de grau 2. Quando a gente olha a equação toda, a gente observa qual termo que teve o maior grau. Esse grau será o grau da minha equação. Então, aqui foi grau 4, grau 1, grau 2. Qual é o maior número que apareceu? O grau 4. Então, eu vou dizer que essa é uma equação, né? O grau dessa equação é 4. O grau desta equação é 4. Ok? Joia! Bom, sétimo ano, com isso a gente encerra aí essa breve explicação da semana 3 do PET volume 3. Vamos trabalhar com equação, que bacana! Nas próximas aulas nós vamos aprofundar esse conceito, tá bom? Professor, eu estou com dúvida ainda. Pergunta no Conexão Escola, no Facebook ou no WhatsApp. Vamos fazer com bastante carinho as atividades, tá? Ah, professor, eu estou na dúvida. Só me contactar, tá bom? A participação tá boa, mas pode ser melhor ainda. Forte abraço e até a nossa próxima aula.